Capítulo 8 e 9. A escolha certa. É a hora de decidir, filho, diz o pai sábio. Provérbios? Provérbios 8. capítulo 8 e 9. A escolha certa. É hora de decidir, filho, diz o pai sábio. Eu não vou poder te lembrar para sempre dos meus ensinos, continua ele. A escolha será totalmente sua. Os capítulos 8 e 9 de Provérbios funcionam como uma transição para a grande massa de ditados e máximas colecionadas nos capítulos 10 a 29 do livro de Provérbios. É como se aqueles pais que apelavam aos seus filhos, do capítulo 1 a 7, dissessem agora: daqui para frente será entre você e Deus. Então, neste memorável trecho, nós temos a personificação da sabedoria. Não é que a sabedoria deva ser tomada como uma quarta pessoa da divindade. Personificar não significa personalizar a sabedoria, mas que ela, a sabedoria, sendo um atributo inerente da divindade, pode ser almejado e deve ser almejado pelo ser humano. A sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria, e esta leva sempre o homem ao seu temor. A sabedoria é a voz invisível de Deus em redor do homem, chamando-o para andar nos seus caminhos santos e fazer a sua vontade. Como o amor, a sabedoria tem origem divina e com o próprio Deus se mescla ou se confunde. Ouçam o sábio e cresçam em prudência. Não sejamos loucos nós de desprezar qualquer sabedoria e ensino. A sabedoria guiará para o caminho da santidade, mas a escolha agora é individual. Amém? Então, Provérbios 8, versículo 1 a 21. Quem está chamando por nós? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, versículo 1 a 21. Vamos ler aqui quem está chamando por nós. José? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, porta adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a sabedoria, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e ao conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres
todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas e a honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, quem está chamando por nós? Existe uma pergunta retórica da mais alta importância para o homem. Quem está chamando por nós? Não clama a sabedoria. Então a sabedoria e o entendimento gritam e fazem ouvir a sua voz. Mas a humanidade está escutando? Quanto barulho Deus ainda precisa fazer para ser entendido? Então, se a humanidade segue caminhos errados, é porque está ouvindo o clamor errado. O indivíduo decidirá se dará ouvidos à prudência, sabedoria, coisas retas e excelentes, ou se, ao invés da verdade, preferirá a impiedade. A sabedoria é a escolha do caminho reto. Não há desvios nem tortuosidade. Os bens e as riquezas que se oferecem não podem nos fazer desistir da vida sábia. A sabedoria deve ser a nossa primeira e maior ambição na vida. Amém? A sabedoria distribui prudência, conhecimentos, conselhos e temor do Senhor. E é esse temor que significa odiar a soberba, a arrogância, a boca perversa e qualquer caminho que seja mau. Isso significa temer a Deus, amar as coisas que Deus ama e odiar mesmo as coisas que Deus odeia. Esse temor significa odiar a soberba, a arrogância, a boca perversa e qualquer caminho que seja mau. O conselho, a sabedoria e a fortaleza pertence ao verdadeiro entendimento, do qual dependem os nobres governantes e todos os príncipes da terra. Você não desejaria esse tipo de sabedoria? Os versículos 17 a 21 dizem o que temos que fazer para conseguir esse tipo de sabedoria. Amar o caminho da justiça e do juízo. E saber que ser sábio traz sim recompensas permanentes. Se você procurar a verdadeira sabedoria, você pode achar também junto com ela riquezas e honra, bens mais preciosos que ouro fino e prata escolhida, tesouros sem fim. Amém? Como foi o caso de Salomão. Mas qual é a aplicação que nós temos que fazer? Nós que vivemos debaixo da nova aliança. A aplicação é a mesma que o apóstolo Paulo fez em Colossenses. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não tem fim. Amém? Então eu sigo a Cristo desde os meus 15 anos de idade. E eu estou cavando tesouros sem fim. Cada dia nós descobrimos algo novo em Cristo Jesus. Cada dia nós descobrimos um mistério. Cada dia nós descobrimos uma dica para viver para o inteiro agrado de Deus. Então os que atenderem ao chamado da sabedoria, verdadeira sabedoria, jamais deixarão de considerar o Cristo. Amém? Se você acha que uma pessoa é sábia aí fora, então se ela é verdadeiramente sábia,
se ela verdadeiramente está ouvindo o chamado da sabedoria, ela não vai ser estúpida de deixar de considerar atentamente aquele que se chama Cristo. Amém? Então, Provérbios 8, versículo 22 a 36. A origem preciosa da sabedoria e a sua utilidade ao homem. José, lê para nós, Provérbios 8, 22 a 36. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Está vendo que passagem linda? A origem preciosa da sabedoria e a sua utilidade ao homem. Quando eu ouço este trecho, não há nada mais no mundo que eu possa desejar do que a sabedoria de Deus. Só a sabedoria me interessa. Então ela é eterna. Este atributo natural e moral de Deus pode ser nos comunicado em parte por Deus. Nós podemos ir adquirindo sabedoria. E antes de existir abismos e fontes, amplidões e o próprio pó do mundo, o que existiu? A sabedoria de Deus. Você não quer um pouco disso para você? O que você acha? Eu quero. Antes, durante e até depois da criação pronta, a sabedoria não deixou de existir e ela ainda está disponível. E o que estava antes com Deus, agora estava entre os homens e está disponível para nós. Amém? Então os versículos 32 a 36 dizem qual será a utilidade aos filhos dos homens. Felicidade. Que tipo de felicidade? A bem-aventurança, que é uma vida de qualidade, cheia do favor divino. Não quer dizer uma vida sem problemas, porque o sábio está cheio de problemas para resolver todo dia. Então, mas a felicidade que a sabedoria traz é a bem-aventurança. Uma vida de qualidade, que é cheia do favor divino. Então não amar a sabedoria é amar a própria morte. Desprezar a sabedoria é querer para si a própria ruína. Então nós temos que amar a sabedoria e amar a Deus. E não amar a estultícia e acabar amando a morte. Então a aplicação é que alguns séculos antes de Cristo, homens lá da Grécia buscaram a sabedoria
para compreenderem o mundo e o homem. 100 anos depois de Cristo, multidões de filósofos gregos encontraram a Deus no cristianismo. E gerações de pessoas se tornaram bem-aventuradas. Amém? Então em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, por esta frase de Paulo, alguns estudiosos viram nos versículos 22 a 36, que nós lemos, uma alegoria, tipificando a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, neste trecho de Provérbios. Eu, porém, prefiro pensar simplesmente que o apóstolo Paulo pode ter feito uma alusão ao texto de Provérbios 8, sem desejar ele espiritualizar a passagem inteira. Mas, de fato, quem quiser encontrar-se com os tesouros profundos da sabedoria divina, precisa vir a Cristo. Porque em Cristo, todos nós somos completos. Amém? Então, Provérbios capítulo 9, versículo 1 a 12, é a continuação destes mesmos pensamentos aqui no texto. Provérbios 9, 1 a 12, um banquete do qual nem todos os homens se fartarão. E eu pergunto, será que você se fartará? Provérbios 9, 1 a 12. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou as suas servas para fazer convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador, traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Muito bem. Então, um banquete do qual nem todos os homens se fartarão. Agora, a sabedoria e a loucura são comparadas a duas anfitriãs em contraste no capítulo 9. Quem não se fartar de toda a excelência que a sabedoria propõe, estará entrando na casa errada. Quem não se fartar da sabedoria, estará entrando na casa mal assombrada. Como é esta que nos convida primeiro? Os versículos 1 a 3 mostram as suas características. Ela constrói e estabelece tudo com firmeza, ao invés de derrubar com as próprias mãos. Será que isso te lembra algum outro provérbio? Ela não vive de improvisos, nem de imprevistos, mas se prepara antecipadamente. Ela monta a sua estratégia para alcançar o seu objetivo. E tudo isso implica em inteligência para o trabalho, ao invés da ociosidade, e bom aproveitamento do tempo e das pessoas, dos seus recursos humanos.
Estamos falando de quem? Da nossa anfitriã, daquela que está nos convidando para o banquete, a sabedoria. Então agora, como são os seus convidados especiais? Eu diria, os seus convidados de honra são em especial as pessoas ingênuas e com pouco senso das coisas. Então, em princípio, isso poderia indicar os mais jovens. Porém, não é pequeno o número de pessoas que, embora adultos, continuem tendo mentalidade e atitudes tolas como crianças imaturas. Então, em suma, podemos dizer que o convite da sabedoria é para as pessoas que, independentemente da idade, têm um discernimento reduzido, tanto para compreender o bem como para discernir o mal. Além dos ingênuos, os sábios e os justos também são muito bem-vindos. Mas o escarnecedor e o perverso são rechaçados pela sabedoria, são rejeitados. Então, esperteza e astúcia são diferentes da verdadeira sabedoria. Por quê? Eu pensei que era a mesma coisa, esperteza e astúcia igual a sabedoria. Não, esperteza e astúcia é diferente de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria não existe sem a vida piedosa do temor do Senhor. Amém? Amém. A sabedoria não existe sem a vida piedosa de temor do Senhor. Então, o que falta no escarnecedor e no perverso? Temor de Deus. O temor do Senhor, uma vida piedosa. O que falta no escarnecedor e no perverso, que não conseguem se fartar da verdadeira sabedoria. Falta o temor do Senhor. Porque o temor, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Muito bem. Então, qual é uma dica aí nos versículos 7 a 9? Qual é uma dica preciosa e prática desses versículos? Não vamos perder muito tempo. Não vamos perder muito do nosso tempo precioso tentando ensinar aqueles que já fizeram a sua escolha consciente para o mal. Não vamos perder muito do nosso tempo tentando ensinar aquelas pessoas que já fizeram a sua escolha consciente para o mal. O escarnecedor é alguém que não possui o temor do Senhor e deve ser evitado pelos santos. Amém? Deve ser evitado pelos santos, para que ele não tire o seu temor, para que ele não contamine a sua vida, para que ele não afete a sua crença e nem te deixe tolo como ele é, mas não reconhece. Então, a utilidade mais visível da sabedoria é o prolongamento de dias de vida neste mundo. Alguém pode pensar, qual é a utilidade da sabedoria? Bem, a utilidade mais visível que você pode notar da sabedoria é o prolongamento de vida, né, neste mundo. Você lembra aquele mandamento em Êxodo 20, versículo 12? Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está vendo como uma coisa está ligado à outra? E como os 7 primeiros capítulos de Provérbios foram advertências de pais para filhos, então você já sabe o caminho da sabedoria. Então quem está mais lucrando
além do próprio sábio que se torna cada dia mais prudente, ele mesmo. Ninguém lucra mais com a sabedoria do que você mesmo, amém? Ninguém mais pode lucrar mais do que eu, se eu buscar sabedoria. Então os simples e faltos de senso talvez venham a banquetear-se da sabedoria. Talvez eles venham. Os simples e faltos de senso. O homem entendido sempre se farta da sabedoria. E o perverso, jamais. Jamais. Ser ele próprio já é um peso para ele em si. Já é um peso. Já é difícil ele suportar a si mesmo. Então a aplicação é bem prática para todos nós, irmãos em Cristo. Quando outros têm procurado me ensinar. Quando outros têm procurado te ensinar, o que é que eles encontram? Um sábio ou um escarnecedor perverso. Quando outros estão tentando me ensinar, quando eu falho, eu erro, eu piso na bola, e alguém vem tentar me ensinar, me corrigir, me dizer o que é certo, o que eu devo fazer realmente, o que é que eles têm encontrado? Um sábio que vai amar a repreensão e amar o conhecimento e crescer em prudência e ser mais sábio ainda, ou um perverso, ou um escarnecedor, ou alguém que vai rir e sair. Então o verdadeiro prazer da sabedoria é servir ao sábio, amém? É servir ao justo. Esta senhora